Olá, esse é mais um vídeo do curso de produção de conteúdo digital, oferecido pelo Link Digital, o laboratório de inovação, negócios e cocriação. E no tópico de hoje, nós vamos abordar o software OBS e como ele pode ser utilizado para a gravação dos seus vídeos. O OBS é um software livre e ele possui diversas funcionalidades. Mas para esse curso em específico, nós estamos interessados na funcionalidade de gravação de tela e também captação de áudio, para que você consiga gerar os vídeos das suas aulas. Caso queira fazer o download desse software, ele está disponível no site obsproject.com e também está disponível para os três sistemas operacionais mais famosos, que é o Windows, o macOS e para Linux. Então escolha aquele que seja mais adequado para a sua situação. Caso você seja usuário do macOS e não esteja na versão 10.13, eu recomendo que você entre nesse site do GitHub, que é onde eles armazenam toda a parte do desenvolvimento desse software. Entre no github.com/obsproject/obs-studio/tags e procure alguma versão antiga enquanto você não atualiza o seu sistema. Veja que neste momento a versão disponibilizada é 25.0.8. Então, se a versão 25 já está solicitando o Mac 10.13 ou superior, eu sugiro que você tente a 24, a 23 de forma regressiva até que uma delas funcione no seu sistema. Então você entra nesse site e tenta procurar a versão anterior. Aqui a gente ainda está na versão 25. Versão 24.0.6 é a última versão estável do lançamento anterior. Então a gente clica em Downloads. E aí você usa a versão aqui para o macOS. Com relação ao uso dessa ferramenta, aqui eu já abri ela no meu computador e eu quero mostrar para vocês como funciona a composição de vídeos. Se você já assistiu nossos cursos anteriores, o de webconferências e o de ferramentas para aulas online de qualidade, você vai ver que a gente já abordou esse programa, mas aqui vale a pena trazer de novo porque muitos dos participantes ainda não conhecem. Então, para você se familiarizar com esse programa, ele é assim. Então, aqui na maior parte dele, ele apresenta uma pré-visualização da cena que está sendo montada. Cada vídeo pode ser composto por diversas cenas, e a intenção dessa divisão de cenas é para que você monte as fontes de vídeo de maneiras diferentes. Por exemplo, em um momento você quer ter um vídeo num canto, a sua webcam no outro e alguma imagem na parte inferior da tela. E num segundo momento você quer mudar a disposição desses elementos dentro do vídeo. Você pode ter mais de uma webcam, por exemplo, e você quer que as imagens das duas estejam presentes no seu vídeo ao mesmo tempo. Então é isso que significa uma composição de cenas que é feita aqui na parte inferior. Acredito que, por padrão, você vai usar sempre uma única cena. Então, para cada cena, você indica quais são as fontes de mídia que vão compor o seu vídeo no momento em que ele estiver sendo gravado. Aqui no canto inferior, no botão de mais, você pode ver quais são essas opções. Então você pode desde uma apresentação de slides até um texto fixo. Por exemplo, quando você quer ter uma frase, alguma coisa específica no canto da tela, você pode usar a opção de texto. Pode colocar uma imagem, como um logo. Outra opção muito utilizada é os dispositivos de captura de vídeo. Isso aqui significa que você pode adicionar ao seu vídeo a imagem que está sendo capturada pela sua webcam ou por uma câmera externa. Captura de tela, que é exatamente o que está sendo mostrado na tela do seu computador. A captura de janela, que nós vamos ver, que é quando você quer capturar apenas uma única janela e não a tela inteira do computador. A captura de entrada de áudio, que é quando eu quero capturar o que está sendo captado pelo microfone, e a apresentação de slides é quando você quer mostrar uma sequência de imagens. Mas aí compensa você fazer essa apresentação no PowerPoint e adicionar uma captura de tela ou uma captura de janela. Acredito que a maioria das suas situações vão se resumir em captura da tela ou de uma apresentação de slides ou da apresentação inteira da tela, junto com uma pequena miniatura da sua webcam, capturando a sua imagem, e também a captura do seu microfone. Exatamente como estamos fazendo com esse vídeo. A captura da tela, uma pequena imagem minha na lateral e o que eu estou falando através do microfone. Provavelmente é isso que você vai querer fazer na maioria dos casos, e é isso que a gente vai ver como vai ser feito aqui dentro do OBS.
Então veja só, caso você queira capturar a tela inteira, você vai clicar nesse mais e adicionar a captura de tela. Você pode dar um nome para facilitar aqui nas fontes quando isso tiver sido cadastrado, porque pode ser que você faça uma composição muito grande e aí vai ficar um pouco difícil de você encontrar cada uma dessas fontes. Então eu vou deixar esse mesmo nome que ele me sugeriu, captura de tela. Então aqui por cima, quando eu adiciono a captura de tela, a primeira pergunta que ele faz é qual dos monitores que eu quero capturar. No meu caso eu tenho dois, eu vou selecionar o primeiro monitor que é onde realmente o OBS está aberto. Então eu vou dar um OK. Aí você vai ver que ele vai ficar um efeito de espelhamento aqui. Eu vou redimensionar essa fonte para que você veja um pouco melhor aqui. Ó. Ele acabou adicionando uma fonte bem grande. Então a gente redimensiona. E aí, aqui, como eu disse, você vai perceber um efeito que parece de espelhamento, né? Como se fossem dois espelhos, um de frente para o outro. Isso acontece porque o OBS está gravando a própria tela em que ele está sendo exibido. Quando você tem dois monitores, isso fica um pouco melhor porque você pode deixar o OBS aberto em um monitor e efetuando a gravação de outro monitor. Então aí você fica mais fácil para não ver esse efeito de espelhamento. Um segundo passo aqui é adicionar uma captura, por exemplo, de imagem. Vamos adicionar uma imagem aqui. Então você pode dar um nome para essa imagem e aí na próxima tela, então aqui eu vou selecionar um logo da UFSC que eu tenho na minha pasta de downloads e a gente vai posicionar ele dentro dessa cena. Aqui na minha pasta de downloads eu tenho o logo da UFSC, ok. Ele veio parar aqui na minha cena e eu vou posicionar ele aqui no canto superior, certo? E vou colocar também um texto aqui, vou colocar aqui, nome do curso, ok. Vou colocar uma fonte aqui de tamanho 12, escolher uma fonte diferente aqui, uma fonte qualquer. Vou colocar aqui produção de conteúdo digital. Mudar essa cor aqui também. Vou deixar colocar um azul aqui para não ficar nesse branco aí. O contraste não ficou bom. Vamos vir aqui no nome do curso e vamos alterar, vamos pegar uma outra cor. Vamos ver se um cinza fica melhor. Selecionar um cinza aqui. Ok. Produção de conteúdo digital, vamos deixar ele aqui embaixo, certo? Então, se você ver também, conforme a gente for mexendo aqui na tela, ó, a pequena pré-visualização que tem no meio, ela muda também. Então, esse efeito de espelhamento, quando eu minimizar o OBS, ele não vai aparecer. Então, ele vai capturar apenas o que está aqui dentro da minha tela. E aí, nesse momento, então, é que você abre a sua apresentação do PowerPoint e começa a fazer a apresentação. Ok? Então, aqui nessa cena, eu ainda quero adicionar. Então, eu já adicionei a tela, eu já adicionei uma imagem com o logo da UFSC, eu já adicionei o nome do curso. Eu ainda quero colocar aqui nessa captura o microfone, porque eu quero que meu áudio saia nesse vídeo, então eu vou fazer uma captura da entrada de áudio. Ok. Aqui eu vou selecionar o microfone, eu quero que ele use o microfone Philips. Ok. E para você ter certeza que está ocorrendo a gravação mesmo, você precisa ver se nessa lateral aqui, ó, se nessa barra, se está ocorrendo essa variação. Então quer dizer que seu microfone está funcionando. Eu recomendo também que você inicie a gravação, grave alguns segundos e veja se no arquivo o seu áudio foi captado da maneira correta. Ok? Então eu quero isso e eu também quero adicionar aqui dentro dessa minha imagem, eu vou colocar aqui a captura, um dispositivo de captura de vídeo. Eu quero colocar logo abaixo do logo da UFSC a minha webcam. Então eu vou colocar aqui dispositivo de captura de vídeo.
Vou colocar o webcam, só que para ela aparecer aqui, eu vou ter que tirar o vídeo que eu estou gravando para essa aula. Então eu venho aqui, ó, na gravação dessa aula e removo a webcam do OBS, sim. Então eu venho aqui agora no OBS, onde eu estou tentando fazer uma simulação para vocês, e pego a minha imagem, diminuo ela um pouco, e eu quero que essa minha webcam fique aqui na lateral, mais ou menos do tamanho do logo da UFSC. Ok? Então esse vai ser o formato de vídeo que eu quero. Então, beleza, já adicionamos todas essas fontes, a captura, a imagem, o nome do curso, estou capturando também o áudio do microfone e também a minha webcam. Vou iniciar a gravação, beleza, comecei a gravação. Agora eu minimizo o OBS e vou fazer a simulação de uma apresentação de slides. Então eu vou vir aqui na minha pasta, vou escolher uma apresentação qualquer, só para a gente simular. Nos meus downloads, eu tenho aqui uma apresentação do curso anterior. Abro o PowerPoint. Vou maximizar aqui. Vou clicar aqui no botão de apresentação de slides. E nesse momento, então, você começa a fazer a sua apresentação de slides. O OBS está gravando. É muito legal quando você tem dois monitores. Fica mais fácil para você acompanhar o que está acontecendo no OBS. E também no outro monitor você fica com a sua apresentação de slides. Então aqui você vai fazendo a transição de slides conforme a necessidade. Né? Você faz a exposição. Aí no final você finaliza a sua apresentação. Digamos que você chegou no final. Fecha o PowerPoint. E aí aqui no OBS você volta para o OBS e para a gravação. Agora a gente vai ver onde ele gerou esse arquivo. E eu quero que vocês acompanhem como é que ficou o resultado. Então a gente vai lá na pasta do usuário, tá? Caso você não saiba onde é, você pode entrar no C2 pontos, usuários, pasta usuário, e aí vai estar aqui dentro da pasta vídeos. Esse é o caminho padrão. Mas para você ter certeza onde foi gravado, você vem no OBS, aqui na opção de configurações, e na opção aqui na lateral de saída, ó, ele vai te dizer no caminho de gravação qual é o caminho exato da pasta onde foi gravado o arquivo, ok? Então vamos lá. Então aqui na pasta de vídeos foi o último arquivo gerado. Deixa eu ordenar aqui por data. Então olha só, aqui está o último arquivo. Beleza, comecei a gravação. Agora eu minimizo o OBS e vou fazer a simulação de uma apresentação de slides. Então eu vou vir aqui na minha pasta, vou escolher uma apresentação qualquer, só para a gente simular. Um slide, pare a gravação. Aí você vai lá na pasta dos arquivos de vídeo, veja como ficou a composição final da minha cena. Então esse já é o arquivo de vídeo. E como eu fiz a composição com uma imagem, um pequeno texto e a minha webcam logo abaixo e uma captura de tela, vocês podem ver que aqui no começo, ó, ele pegou toda a parte do OBS, até a parte em que eu minimizo o OBS, vou lá na pasta, encontro a apresentação de slides, inicializo a apresentação, faço toda a exposição, aí no final eu fecho o PowerPoint, abro novamente o OBS e clico em parar a gravação. E aí, o que vocês devem estar pensando é o seguinte, mas essa parte inicial, né, aqui até eu iniciar a apresentação de verdade, e aquela parte no final, eu não quero que esteja presente no meu vídeo. É aí que a gente vai ver o terceiro tópico do nosso curso, que é a parte de edição, é onde nós vamos utilizar o OpenShot,
ou o Wondershare Filmora para conseguir fazer esses cortes na parte inicial e na parte final. E ainda caso você tenha errado alguma palavra, gaguejado, ou tenha dado um tempo no meio dos slides e você queira cortar isso, então a gente vai ver nos softwares de edição lá na frente como isso vai ser feito. Uma outra forma de você fazer a composição da sua cena é, ao invés de fazer a captura de tela, você fazer a captura direto de uma janela, da sua apresentação de slides, no caso. Então, para que isso aconteça, você precisa ter aberto já a sua apresentação. Então, deixa eu abrir aqui novamente o meu arquivo de apresentação de slides. E aí, eu já vou deixar a tela com a apresentação de slides aberta. Aí, com a apresentação aberta, eu vou clicar na tecla do Windows ou tecla bandeira. Vou selecionar o OBS aqui na parte inferior e vou fazer a composição de cena. Veja que o PowerPoint ele possui dois processos abertos. Um dele é o próprio arquivo, né, de apresentação, e outro deles é o processo onde foi inicializada a apresentação do PowerPoint. Então, aqui dentro do meu OBS, eu vou adicionar a captura de janela, certo? E a janela que eu quero capturar vai ser a apresentação de slides do PowerPoint. Olha só. Eu vou diminuir aqui. Vou adicionar também a captura de áudio, porque eu quero fazer a captura do meu microfone. Eu vou selecionar aqui o microfone Philips. Mais uma vez eu confiro se na captura de entrada de áudio se as barras aqui estão se movendo conforme eu vou falando. E eu quero adicionar também a minha webcam. Então eu vou colocar aqui o dispositivo de captura de vídeo. Ok, a minha webcam. E dessa vez eu vou colocar, para diferenciar este vídeo, eu vou colocar ele na parte inferior esquerda. Aqui. Certo? Então, uma vez que a minha cena está composta, eu vou iniciar a gravação do meu vídeo. Vou voltar aqui para o PowerPoint, mas eu vou voltar para a apresentação de slides. Então, conforme eu for passando aqui a minha apresentação, eu faço a explanação até eu chegar no final. A apresentação termina, eu fecho ela, fecho o PowerPoint e volto para o OBS. Você pode ver aqui que a tela já ficou preta dentro do OBS. Por que isso aconteceu? Porque a minha fonte de vídeo, que era uma captura de janela, que era a apresentação de slides do PowerPoint, ela não existe mais. Então não tem mais o que ser capturado. Então eu vou parar minha gravação aqui e vou lá ver como é que ficou esse arquivo. Então eu vou na parte de vídeos, o último vídeo gerado do meu vídeo. Vou voltar aqui para o PowerPoint, mas eu vou voltar para a apresentação de slides. Então olha só, não está mais ocorrendo a captura de tela, e sim a captura de uma janela, que eu selecionei especificamente a janela do meu PowerPoint. Isso fica um pouco mais interessante, porque aí você não tem aquele efeito de espelhamento dentro da pré-visualização do OBS. Então, conforme eu for passando aqui a minha apresentação, eu faço a apresentação, mais o que você para voltar não. Então tenho o meu arquivo de vídeo aqui gerado com a captura conforme as cenas que eu montei dentro do OBS. Então aqui dentro do OBS, né, eu tinha feito essa seleção de cenas e foi isso que foi gerado no meu arquivo final. Então ó, eu faço toda a apresentação. Quando eu chego no último slide, eu finalizo a apresentação e quando eu fecho, aí não tem mais nenhuma captura de apresentação. Veja que aqui ficou uma boa quantidade de vídeo sem conteúdo. Então, de qualquer maneira, seria necessário ainda fazer uma edição para que você pudesse cortar um pequeno pedaço do início do vídeo, que até você inicializar realmente a apresentação, e aqui no final, após o término,
também toda essa parte onde fica a tela escura seria necessário fazer o corte. Então isso a gente vai ver no nosso terceiro tópico. Uma outra coisa que eu quero mostrar é essa seguinte situação aqui. Deixa eu colocar aqui a captura. Não vou colocar a captura de tela agora. Na sua imagem e em qualquer outra fonte de vídeo, você pode aplicar alguns filtros. Então aqui, ó, no meu dispositivo de captura de vídeo, eu posso clicar com o botão direito na opção Filtros. Eu consigo aplicar filtros de áudio e vídeo ou filtros de efeito. Então aqui tem alguns, eu posso colocar atrás de vídeo, na parte de áudio também eu posso alterar um pouco a captação. E aqui, para quem estiver utilizando o Chroma Key, que é a tela verde no fundo, você pode, através dessa opção, selecionar o Chroma Key. Então você pode colocar o Chroma Key verde, o azul. Veja que como eu não tenho essas opções, não fica muito boa a captação. Então olha só, você ainda pode fazer algumas alterações, mas como a cor de fundo não é a cor azul, a captação aqui não fica muito boa. Então você pode mexer aqui caso você esteja usando a tela de Chroma Key. Você também pode aplicar algumas correções de cores. Vamos colocar aqui uma correção de cor. Você pode aumentar o gama para deixar mais claro, mais escuro, caso a sua iluminação não esteja muito boa. Você pode aumentar ou diminuir o contraste. Deixa eu tirar essa opção de Chroma Key para que a gente possa ver melhor como funciona a parte de cor. Então, caso eu queira deixar um pouco mais claro, dependendo da iluminação, se ela não estiver muito boa, posso melhorar a captação aqui do contraste, aumentar ou diminuir o brilho, um pouco da saturação, deixar em branco e preto, né? A matiz de cores, opa, azul, parece um extraterrestre. Posso ainda ficar um pouco mais transparente. E voltar para o padrão. Então aqui pode te ajudar quando você precisar fazer alguns tipos de correções na sua imagem. E aqui também tem alguns outros filtros que você pode ir usando conforme a ocasião. Então, claro, são um pouco mais técnicos, mas aí vai daquilo que você precisa no momento, né? Então, por exemplo, aqui na parte de Luma Key, você pode alterar um pouco a luminância, que te deixa um pouco transparente. Então, só que aqui dá um problema de captação com relação à cor da pele. A parte de nitidez. Pode deixar a imagem mais nítida, ele faz uma espécie de granulação. Ele meio que simula uma melhoria no foco da imagem. Aqui tem a parte de rolagem, para quem já teve televisão analógica, provavelmente já teve que configurar esse tipo de coisa aqui. Então, existem diferentes formas de você usar os filtros para cada uma das fontes. Então, no caso dos áudios aqui, também existem filtros específicos para áudio. Você pode mudar a voz, aumentar, diminuir o ganho, né? A parte de ruído e alguns outros itens específicos aqui de áudio. Então, eu vou adicionar uma captura aqui de janela e vou selecionar o PowerPoint. Ok. Vou redimensionar ele aqui na tela. Vou alterar a ordem aqui porque eu quero que a minha webcam seja o primeiro item a ser mostrado. Deixa eu mostrar aqui a parte de transparência, caso você queira deixar a imagem da webcam aqui na lateral. Então, olha só, vamos aplicar aqui um filtro na minha webcam de correção de cor. Aqui na correção de cor, eu quero deixar um pouco transparente, ó, para que apareça o fundo do slide. Então aí esse tratamento pode ser usado
caso você não tenha o chroma key no fundo, e aí você não perde toda a informação. Por exemplo, essa palavra que antes estava escondida pela imagem da minha webcam, agora ela passa a ser visível. A qualidade final não fica muito boa, mas é uma solução caso você queira utilizar para ter um ganho maior. Quer ver, ó? Novamente ali, essa parte fica onde está a imagem da minha webcam aqui na gravação do vídeo, ela fica toda coberta pela imagem. E aí, se eu deixar levemente transparente, eu ganho um pouco de informação no fundo sem perder a imagem da webcam. E se eu deixar totalmente transparente, claro, a imagem some. Então, essa seria uma opção de gravação, sem ter que usar. Eu estou para gravar esses vídeos, eu uso um software chamado ChromaCam, que através de inteligência artificial ele consegue recortar o desenho do meu corpo através de diferença de contraste. Então, em alguns momentos ele não capta direito aqui, principalmente essa região aqui no meio, e aqui próximo da minha cadeira onde eu coloquei um pano branco, porque ela tem detalhes em preto, então ele não consegue recortar direito. Então, para quem não quiser usar esse software, porque ele também tem alguns bugs, alguns problemas, uma solução é essa. Pode te ajudar bastante.